Estamos começando aqui, então, nosso terceiro e último, nossa terceira e última videoconferência da disciplina de políticas públicas do curso de especialização em gestão pública, né, que é o AB-URGS. Nessa videoconferência, né, nessa nossa conversa, a gente vai falar sobre os modelos de análise de políticas públicas, tá? Então, esse aí é o objetivo principal da nossa videoconferência, é resolver aí as dúvidas de vocês sobre os modelos de análise, então, de políticas públicas. Eu recebi algumas perguntas sobre os modelos, tá? Mas antes de passar as perguntas em si, eu queria comentar um pouco com vocês sobre o Fórum 2, né? O fórum que se encerra hoje. A gente vê uma melhoria no Fórum 2 em relação ao Fórum anterior, né? A gente vê que as discussões estão avançando e que algumas das questões que foram pontuadas no texto passado vêm sendo, então, pelo menos pensadas aí sobre vocês. Isso é muito bom, né? Claro que pontualmente alguém ainda deixa de fazer alguma relação que fica quicando ali na nossa frente, né? Que fica assim, mas nossa, como que isso não foi visto? Mas ainda assim, o Fórum 2 foi bem melhor aproveitado, digamos assim, do que o Fórum 1, ainda que em vários grupos vários grupos têm havido menos postagem, tá? Então, é aquela coisa de que às vezes a qualidade não se define pela quantidade, né? Sobre a nossa conversa de hoje, então, entrando aqui já na nossa conversa de hoje, eu recebi um número razoável de perguntas, né? A quantidade de perguntas vem diminuindo ao longo das semanas. Eu não sei se é porque vocês deixaram de ter dúvidas ou se vocês ficaram encabulados, né? Ou se vocês não estão conseguindo ler os textos, sendo que esse é só um texto. Enfim, não sei qual é a razão aí, mas as perguntas estão diminuindo. Ainda bem que a nossa última semana, senão a gente vai ficar quase aí sem perguntas, tá? Bom, vamos lá então. O primeiro ponto que eu queria debater com vocês hoje é um pouco sobre a pertinência de modelos, né? Quando a gente fala em modelos, a gente não está falando algo a ser seguido à risca, né? Algo que é o desejável, algo que é o melhor que tem, né? Quando a gente fala em modelo, a gente fala em uma construção teórica, em uma construção racional, que é usada como explicação da realidade. E essa construção teórica, racional, ela tem uma série de limitações, né? Então, quando a gente fala em modelos, a gente tem que compreender que a gente está falando de olhares sobre a realidade, de visões sobre a realidade que têm limitações. Então, quando a gente fala de modelos, a gente precisa compreender quais são as potencialidades, ou seja, o que aquele modelo permite enxergar e quais são as limitações. Muitas vezes, quando a gente fala em análise de políticas públicas, as pessoas pensam na ideia do ciclo de políticas públicas, né? Que é o ciclo PDCA, que é o planejamento, Plan, Do, Check, e planejar, definir, checar, conferir e avaliar, né? Implementar e avaliar. Enfim. E o que a gente faz aqui nessa disciplina um pouco é fugir
desse modelo PDCA, desse modelo de ciclo de política pública, e pensar, então, a política pública como algo um pouco mais menos estruturado, algo um pouco mais fluido, algo um pouco mais processual, algo que tem múltiplas manifestações e não seja tão amarrado. Né? Então, a política pública para a gente não é simplesmente a política executada pelo órgão público, né? Não é simplesmente aí a política na visão institucionalista clássica, né? A política executada por órgãos, departamentos e setores públicos, mas sim uma política, a gente tem uma visão um pouco mais ampla de política. Vocês vão perceber que tem várias falhas hoje na minha fala, né? Eu não estou com a fala tão fluida, mas é cansaço, tá? Não é nada demais. Dentro, então, dessa ideia de modelos, dessa superação do PDCA, eu quero dizer para vocês que não há nenhum modelo ali que seja um modelo desejável, o modelo ideal, o modelo melhor possível, o modelo melhor que existe, né? Mas a gente pensa, então, nesses modelos como elementos que nos dão suporte para olhar para determinados aspectos da realidade. Tá? Basicamente é isso. O que aqueles modelos nos permitem enxergar daquela realidade específica, ou seja, de uma política pública específica. Tá? E então a gente vai trabalhar hoje nessa discussão aí sobre os modelos. Eu queria chamar a atenção de vocês lá pro início do texto, né? Que é para que serve modelos, né? Por que a gente estuda esses modelos aqui que a gente está falando nessa disciplina? Especificamente para eles simplificarem e esclarecerem nossas ideias sobre o que é política e sobre o que é política pública. Para identificar também alguns aspectos importantes das diversas questões políticas, sociais, históricas e culturais de determinada localidade, região, estado, país, né, onde essa política está sendo implementada. O modelo ele também ajuda a gente a fazer uma comunicação um pouco mais organizada. Né? Quando vocês vão, por exemplo, fazer análise de uma política pública, que é o objeto que eu pedi para vocês fazerem agora nessa terceira semana, né? Vocês vão ter que focar aí em determinados elementos da vida pública, né? E também das políticas públicas, e vão ter que comunicar isso para mim, para os tutores, né? Então, essa comunicação ela fica mais organizada quando a gente usa esses modelos para poder pensar. Por outro lado, essa facilidade, né, que a gente ganha na comunicação vira também um prejuízo na complexidade. Né? Se a gente tivesse a capacidade de olhar a realidade política como ela é, né, de saber, então vem cá, qual é aqui, o que está acontecendo de fato, de verdade nessa política. A gente conseguisse fazer isso, a gente poderia de repente enxergar coisas muito mais além do que os modelos nos possibilitam. Né? Então, na verdade, o modelo ele também limita o que a gente está enxergando. Ele facilita a comunicação, né? Mas limita o que a gente está enxergando e comunicando. Ele também direciona a gente, né? A gente faz um esforço aí de compreender essas políticas e o uso de modelos vai direcionando a gente no caminho a trilhar, né? No caminho que a gente está trilhando nessa política pública. Bom, além disso, o uso de modelos também permite com que a gente
compreenda melhor essa realidade que é complexa, que é contraditória, que é cheia de idas e vindas, de problemas e propostas de solução, e também compreenda quais são os resultados possíveis, né, daquela política e quais são as limitações dela. Então, os modelos eles ajudam a gente a prever também aí as consequências da política, né? Não só a analisar a política tal qual ela se apresenta, como ela é apresentada, mas também a, como disse, prever então um pouco as consequências dessas políticas. Bom, passando então aí para cada uma das políticas, né? A gente tem várias perguntas para responder. Um deles é esse. Então, existe um modelo ideal de política pública? O que vocês acham, né? Vocês acham que existe um modelo ideal de política pública? Deixa eu agora para você essa pergunta. Cristiano, Josué já prontamente, Flávio também dizendo que não, né? A Liliana também. Ou seja, não há nenhum modelo ideal de política pública. Todos os modelos são modelos ideados, ou seja, são modelos compostos, são modelos produzidos racionalmente. Né? Isso aí, pessoal, perfeito. Não tem. Né? Ótimo, Mariana. Depende da realidade do contexto, a gente vai trazer um modelo, né, ou dois, ou três, né, que ajudam a gente a compreender essa realidade. Mas ainda assim, quando a gente vai fazer essas análises, a gente tem que fazer um monte de considerações depois, dizendo, olha, né, esse modelo permitiu enxergar isso, mas faltou enxergar tal coisa, né? Ficou capenga ali, ficou capenga lá. Então, essa ideia de que o modelo é ideal, ela é errada, tá? Não é, nenhum modelo é ideal, nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo deve ser seguido à risca, isoladamente, sob risco de que você deixe de compreender a realidade tal qual, de compreender as diversas variações, alterações, mudanças, transformações, contradições da realidade, né? O modelo híbrido, como a Jéssica está falando, ele ajuda a gente a melhorar um pouco essas falhas, mas ele ainda não permite a gente compreender a totalidade da realidade, né? Lembrem-se que quando a gente fala de modelo, a gente está falando de uma visão parcial da realidade, uma visão bastante delimitada da realidade, e que quando a gente faz um modelo híbrido, a gente pode, na verdade, melhorar um pouco essa parcialidade, aumentar um pouco o escopo da análise, mas ainda assim a gente não está tendo a totalidade da realidade expressa para a gente, né? A gente tem que entender que, quando a gente fala em política, e especialmente em política pública, a gente está falando de interesses que estão em jogo, né? De interesses que estão sendo representados e definidos, defendidos, alcançados ou negligenciados nesse processo político. E é muito difícil compreender esses interesses, muitas vezes, né? Até porque alguns atores vão ter interesses contraditórios, né? Como a teoria lá dos grupos mostra para a gente, né? Então, isso de compreender o interesse de jogadores ou interesse de participantes de grupos da política pública é muito difícil. A gente faz apostas, né? A gente faz suposições. E essas suposições, por mais que elas sejam diversas, que elas sejam variadas, que elas sejam bastante amplas, elas não necessariamente vão dar conta de que a gente acerte o interesse de cada jogador na arena política, né? Então, esse fator, por si só, já é um elemento bastante complicador aí da nossa
realidade política e impede que o modelo, né, seja ele uma análise usando dois ou mais modelos ou uma análise de um modelo só, nos dê conta da realidade como ela é, né, em sua totalidade. Bom, alguns de vocês manifestaram interesse ou preferência por várias teorias, né? E eu vou dar uma passada aqui de modo geral em todas as teorias que foram apresentadas, começando pela teoria institucional, né? Pela ideia do modelo institucional que vai tratar a política como um produto das instituições. Ou seja, essa teoria ela se baseia esse modelo, desculpem, se baseia na teoria institucional, né, da teoria do institucionalismo, do não institucionalismo, mais especificamente na sua vertente sociológica e também na vertente política, que vão dizer para a gente que o governo confere legitimidade à política. Então, a política ela é aceita pela sociedade porque ela é oferecida pelo governo, né? Não é um indivíduo ou um sujeito político que não seja o governo, por exemplo, uma igreja, uma ONG, uma empresa ou um movimento social que oferece essa política. Então, o oferecimento dessa política pelo governo garante legitimidade dessa política, de modo que os indivíduos, né, e as outras organizações, elas reconheçam que essa política é legítima, né? Leandro, muitas vezes eu vou fazer um parêntese aqui nessa coisa do institucionalismo. Muitas vezes, ao longo do processo, ao longo da análise, né, mesmo que uma política continue existindo, você consegue fazer essa análise. E o modelo é muito mais um modelo de análise do que um modelo de implementação. Tá? Por exemplo, me vem à cabeça o Bolsa Família, que foi um programa que eu estudei durante muito tempo, continuo ainda aqui e ali estudando mais pontualmente, né? Inclusive, quem, depois na época das orientações, for trabalhar comigo, vai obrigatoriamente trabalhar com o programa Bolsa Família. A gente consegue olhar no Bolsa Família, por exemplo, a questão dos grupos. Eu consigo olhar pela teoria de grupos, olhar um momento específico do Bolsa Família. E no momento atual, a teoria de grupos me é suficiente para olhar para ele? Ou a teoria não institucional, o modelo institucionalista? Não, provavelmente não. Né? Eu posso olhar por isso, de repente, pela ideia do racionalismo, pela ideia da teoria das elites, ou mesmo pela ideia do incrementalismo. Né? Então, mesmo pela teoria dos jogos, de repente também, né? Mas então eu consigo olhar para o momento atual do Bolsa Família a partir de vários modelos de análise e fazer uma análise composta desse momento, né? Do momento presente do Bolsa Família, do lado das origens, do governo Lula, do fim do Fome Zero, que eu poderia ter olhado aí pela teoria dos grupos sociais ou pela teoria desculpem, pelo modelo dos grupos sociais ou pelo modelo do institucionalismo, né? Mas eu posso olhar mesmo para uma política pública no presente a partir de alguma abordagem de modelo, né?
porque senão seria impossível a gente fazer qualquer análise de política pública durante a sua implementação. Fazer isso ao longo do governo ou ao longo da implementação de uma política é possível sim, né? Talvez exija um pouco mais de esforço. Fica muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente encerrou aquele período daquela política ou encerrou o período daquele governo. A gente fala assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Quando a gente tem que usar aí, de repente, uma capacidade de inferência um pouco menor do que quando a gente tem a política acontecendo naquele momento e precisa olhar para ela e tentar compreender que caminho ela está seguindo, né? Quais são os grupos, quais são as elites, quais são os atores envolvidos, né? Como que aquela política se relaciona com a comunidade em geral, né? Quem são os beneficiados de fato daquela política, quais são os interesses que estão em jogo, quais são os interesses que estão sendo atendidos ou não. Então, isso, claro, é muito mais complicado de fazer enquanto a política acontece do que quando ela já aconteceu, né? E o institucionalismo, ele, voltando a ele, né, ele dá um pouco para a gente aí esse tom, né? Ele vai dizer que, por exemplo, as políticas públicas são políticas governamentais, né? Alguém até enviou uma pergunta sobre isso. Perguntaram uh, né, alguém falou o seguinte: gostaria de entender melhor a afirmação de Tai sobre uma política não se transforma em política pública antes de ser dotada, implementada e feita por alguma instituição governamental. Né? Se uma política, por exemplo, vou pegar aí um tema mais debatido ultimamente, uma política, por exemplo, contra o feminicídio, né? É seguida por ONGs de apoio a mulheres, pelos movimentos feministas, como a Marcha Mundial de Mulheres, ou os diversos coletivos de mulheres, enfim. Isso não é reconhecido como uma política pública. Para ser reconhecido como uma política pública, tem que ser adotado por um órgão de governo. Tá? E muitas vezes, então, o que acontece é que esses movimentos sociais, esses grupos, eles influenciam ou eles fazem parte, ou tem membros que fazem parte do governo e conseguem influenciar, né, ou através de assessoria, ou de deputados, vereadores, senadores, governadores, sei lá, conseguem influenciar o governo para que o governo adote aquela política, né? Então, você transforma uma política que era de um grupo, de um grupo, como eu diria isso, fração de classe, né? Em uma política que seja governamental e com isso ela tem uma cara aí universalizante, né? Ou seja, por ela ser do governo, ela é legítima e por ser do governo, ela deve atender a todos, né? Então, mesmo que seja uma política focalizada, ela é universalizante. É contraditório, mas dentro do institucionalismo isso está posto. Jéssica, por exemplo, uma bolsa de pós-graduação oferecida por uma universidade comunitária ou privada é uma política educacional. Privada, particular, mas é uma política educacional. Privada. Né? Agora, se o governo cria um programa de bolsas, por exemplo, sei lá, como vamos pensar aí num ProUni para pós-graduação, para especialização, por exemplo. Né? O governo precisa criar um ProUni para especialização. Você vai ter aí uma política governamental, ou seja, uma política que vai ser considerada pública. Né? As políticas privadas não são consideradas, as políticas de órgãos privados, de órgãos que não são do governo, são consideradas públicas. Daisy, é muito mais a gente olhar para a análise do que para a formulação, né? Sim, isso é a política pública.
Liliana, se você está olhando pela ótica institucionalista, sim. Se você for olhar pela ótica da teoria da elite, por exemplo, não. O que é importante a gente vocês terem em mente do modelo institucional, além da questão da legitimidade, da universalidade, é também a ideia de que as políticas públicas elas são estruturadas, né? Elas são elementos estruturados e que elas são fruto de conexões entre diversas instâncias, ou seja, há vários órgãos, departamentos, setores da administração pública que se articulam para poder oferecer aquela política, tá? Então, essas estruturas, elas são estruturas que, eu vou ser redundante, mas é proposital, elas são estruturas que estruturam a política. Elas são a base estrutural da política. Qualquer mudança na política só vai ser possível com uma mudança na estrutura. Por exemplo, se a gente quiser mudar o Bolsa Família, né? De novo. Para mudar o Bolsa Família, é preciso mudar, segundo essa vertente, segundo esse modelo, é preciso mudar as instituições, ou seja, os órgãos, os departamentos, os ministérios, os setores que lidam com o Bolsa Família. Por exemplo. Esse modelo ele não tem um sistema de freios e contrapesos, né, que é apresentado lá no texto em forma de figura, né, de diagrama. E ela nos ajuda. Não, Fernando, não precisa ter o caráter coercitivo, não. O caráter coercitivo é do Estado, né, do governo. O governo tem caráter coercitivo. O restante das instituições não tem esse caráter coercitivo e mas vejam, essa é uma visão ainda bastante rudimentar e elementar, né, da política pública. Isso é olhar para a estrutura. Diferente disso, a gente vai olhar para o processo, né? E o modelo processual vai trazer para a gente. Então, vai dizer que a gente tem um problema, né, que precisa ser identificado, a gente precisa identificar problemas da realidade e esses problemas eles vão ter uma agenda aí para apreciação deles, né? Eles vão ser apreciados a partir de uma agenda. Quais são as questões desses problemas que vão ser trabalhados, né? O que especificamente desses problemas que vai ser tratado em reuniões, em assembleias, em sessões, né, de Câmara de Vereadores, de deputados, em audiências públicas, enfim. E a partir, então, da montagem dessa deliberação, a gente vai formular as propostas, né? Essa formulação de propostas ela é fundamental para que a gente tenha uma tentativa de resposta aos problemas identificados. Em seguida, segundo essa abordagem processual, a gente legitima a política, né? A gente seleciona uma proposta, um conjunto de propostas, articula um apoio para ela, né? Politicamente ela tem que ser viável, né? Ela tem que ter a toda governabilidade e
em seguida ela deve ser implementada. Nessa implementação, a gente tem que organizar o aparelho burocrático, então, que vai executar essa política, que vai oferecer essa política aí no âmbito local, no âmbito nacional, ou regional também, e garantir aí a provisão de receita para essa política, né, de recursos que vão ser usados para manter essa política, garantir pessoal para trabalhar nela, garantir toda a estrutura, enfim, necessária para a sua implementação. E depois avaliar, né? Ou seja, voltar lá nessa política e ver se o que foi implementado, os resultados que dessa implementação foram alcançados foram suficientes para solucionar esse problema, né? Para solucionar o problema que foi proposto. Isso tem a ver aí com a proposição de índices, né? Quais são os índices, os indicadores de desempenho que vão nos possibilitar avaliar essa política, né? A avaliação de política depende da formulação de índices e indicadores de desempenho. Esse é um modelo bastante usado, né? Ele tem sido usado ainda hoje como algo muito novo, muito inovador. Quando a gente fala no ciclo de política pública, a gente fala de uma abordagem processual, na verdade, tá? Vocês vão ler muito ainda sobre o ciclo PDCA, e o ciclo PDCA é uma abordagem processual, claro, né? E tem aí um outro modelo que decorre da teoria dos grupos, né? Ou seja, há grupos de influências que disputam pela política, né? Esses grupos eles não conseguem gerar benefício mútuo, o benefício gerado para um grupo exclui o outro, e o benefício gerado pelo outro grupo exclui os interesses do um. Então, esses grupos eles vão formar coalizões com outros grupos para conseguir garantir seus interesses, e a mudança da política pública tem a ver, então, com a mudança na correlação de força entre esses grupos. Tá? Vocês vão encontrar aí algumas abordagens de grupo, quando se fala muito, por exemplo, de eleições de países que são prioritariamente bipartidários, tá? Como nos Estados Unidos. Tem muitos partidos nos Estados Unidos, mas acaba sendo um modelo bipartidário. Ou quando você vai tratar de alguma questão em locais onde você tem clara ali a contraposição de dois grupos, por exemplo, política de moradia, tá? Você vai ter moradia popular, você vai ter o interesse dos proprietários dos imóveis que vão ser utilizados para moradia popular, né? E os interesses da população. Então, quando você olha para alguma coisa desse aspecto assim mais pontual, né, você consegue identificar claramente ali dois grupos de interesse maior que se usa, esse modelo costuma ser utilizado. Leandro, eu vou te responder isso assim que a gente chega lá no modelo da elite, tá? Bom, seguindo aí nosso roteiro, né? A gente tem aí a teoria da elite, tá? A teoria da elite vai dizer que ela deriva de uma visão de Estado como representante dos interesses da burguesia, né? E que essa burguesia, então, ela determina a ação do Estado, do governo, não do Estado, mas do governo, e que os governantes, assim como
as políticas por eles executadas, ou melhor, planejadas e implementadas, elas são determinadas pelos interesses dessas elites, e a massa, né, a massa, ela é apenas um objeto. Não, Josué, não precisa apresentar indicador de desempenho, tá, de acompanhamento. Então, o modelo da elite, ela vai dizer que a sociedade está dividida aí entre quem tem muito e quem tem pouco. Basicamente, as políticas são feitas para beneficiar quem tem pouco. Hoje vocês devem ter acompanhado nos noticiários a Oxfam, que é uma entidade sem fins lucrativos britânica, fez um relatório falando sobre a concentração de renda no mundo, né? E 87% da renda do mundo está absolutamente concentrada, e que aumentou o número de bilionários, né? Toda vez que aumenta o número de bilionários no mundo, o Brasil também teve um aumento do número de bilionários no último ano, isso significa que a gente concentra mais renda, né? Então, isso nos pega. A gente tem uma concentração maior de renda, e as políticas públicas que existem, elas vão favorecer a essa renda concentrada. Por exemplo, quando a gente pensa aí no nosso sistema de tributação de renda, né, no nosso imposto de renda, quando a gente pensa na ausência de um imposto, de um tributo sobre heranças, por exemplo, sobre grandes propriedades, né, sobre o rendimento financeiro especulativo, né, a gente fala de uma política que tem a ver com, também com grandes fortunas, né, a gente fala de políticas públicas que favorecem, na verdade, a esses sujeitos, né, do que a grande massa, né, a grande parte da população. Por exemplo, o ICMS, né, que é um tributo estadual, que é um tributo estadual, o ICMS ele vai favorecer, ele vai carregar muito mais, sobrecarregar muito mais as famílias pobres do que as famílias ricas, né, em função do perfil de consumo das famílias. Então, uma família que gasta basicamente seu rendimento em cesta básica, moradia e serviços públicos como luz e água, vai ter um percentual de ICMS pago, proporcionalmente falando, né, muito maior do que bilionários. Tá? Então, a gente tem aí um modelo explicativo para a concentração de renda, por exemplo, né, ou para questões mais pontuais, como feminicídio, as leis de aborto, a não tributação das grandes fortunas, a falta de reforma agrária, né? Esse é um modelo que explica diversas questões dessa natureza, tá? E claro que essas políticas, elas são ainda assim defendidas, apresentadas para a sociedade como políticas democráticas, né? Que favoreceriam, em tese, né, a grande parte da população, a massa, mas que geram benefícios, na verdade, para poucas pessoas, para pequenos grupos. Exatamente isso. E vejam, não é porque o elitismo ele favorece isso, né, favorece as elites, que não vai haver disputas entre as elites. Então, muitas vezes, aí eu acabei de dar uma dica para vocês, né? Muitas vezes a teoria das elites ela pode ser complementada pela teoria dos grupos em casos em que você tenha políticas aí eu vou te responder, mas que você tenha políticas aí que favorecem a elite
mas que pode haver disputa dentro dessas elites mesmo. Tá? Ainda na teoria das elites, nós falamos sobre pode ser, Nair. Só um instantinho, pessoal, que eu acabei me perdendo aqui nas perguntas. Só um instantinho que eu estou voltando. Me perguntaram ainda sobre o valor simbólico, né, na teoria das elites. Vejam, os partidos representam uma série de interesses. Eles se apresentam como representantes de determinados interesses, determinadas na defesa de determinados valores. Por exemplo, o partido X, eu não vou usar os partidos brasileiros aqui para fazer essa análise, senão isso aqui vai virar um caos, tá? O partido X se apresenta como defensor da democracia, dos valores republicanos, pela moral e bons costumes. Esse partido, ele tem uma certa simbologia que é coerente com a simbologia que parte da sociedade tem, né? Que determinados grupos sociais, frações de classe têm. Um outro partido que pode se apresentar como defensor de causas populares, como em defesa das minorias, ou pela redistribuição de renda e tal, vai ter valores, vai apresentar valores, né, que são coerentes com os valores que outros grupos, outras parcelas da sociedade têm. Você aí vai ter, então, que na disputa político-partidária estão sendo disputados também os valores que são predominantes na sociedade, tá? E como esses valores, e muitas vezes esses valores acabam sendo questionados. No momento brasileiro atual, por exemplo, a gente tem aí uma negação no processo político, né? Então, a gente pensa, não há opção, né? Se não há opção, eu não vou votar em branco, vou votar nulo, porque são todos iguais. Quando a gente faz isso, se abstém da votação, a gente diz que os nossos valores não estão representados naqueles políticos que estão lá, né? Ou naqueles partidos políticos que estão lá. E aí você tem hoje, por exemplo, na mídia brasileira, um esforço muito grande de que as pessoas votem. Porto Alegre, na última eleição, teve um número muito maior de pessoas não votantes, abstenções e votos nulos do que de votantes, de fato. Então, em tese, quem ganhou a eleição em Porto Alegre foi o voto branco, nulo e o eleitor faltante, né? E não o candidato que de fato ganhou a prefeitura. E esse fenômeno vem aumentando. Então, há uma preocupação muito grande da mídia hoje, e a Rede Globo especialmente tem feito campanhas disso, né? Vá na sua cidade, em frente a um monumento público e faça um vídeo dizendo o que você quer, né? O que você quer do presidente. Quando eles fazem isso, eles estão justamente dizendo, olha, os seus valores, aquilo que você deseja intimamente, pode ser representado por alguém. Você pode gerar aí uma identificação, né, do eleitor, do cidadão com o político, com um político A, B ou C, X, Y ou D. E eu não estou entrando no mérito de quem eles estão defendendo ou não como candidato, tá? É só falando da estratégia que está sendo usada. Então você vai ter uma determinação da política. Essa determinação da política, ela pode fazer com que os valores da população, o valor da massa, pareça ser representado por determinado político. Esse determinado político, então, ascende o poder. Ele ganha lá a posição de presidência da República, por exemplo. Só que esse cidadão que está na presidência da República, ele não está representando os interesses daquela massa.
ele pode estar representando os interesses de alguma fração de classe, de alguma elite, né? Que tem capacidade, tem poder para poder fazer lobby, fazer pressão, subornar, etc., né? Ou por afinidade de interesses, ou por esse próprio político ser um membro dessa classe, dessa fração de classe, né? Então você tem aí uma associação muito clara entre os valores da população e os valores entre os valores da população e os supostos valores dos políticos e seus partidos. Certo? Eu espero que tenha ficado clara essa questão aí. Um outro elemento outro modelo é o racionalismo, né? É o máximo ganho social, né? Esse modelo do máximo ganho social, ele é muito interessante porque ele diz que não é possível você alcançar a universalidade, não é possível você alcançar a totalidade dos cidadãos e você vai ter então aí fazer uma escolha, e essa escolha ela vai ser racional com base em determinados critérios, né, que podem ser a economia de recursos, pode ser o resultado pretendido, pode ser os interesses de classe que estão representados, enfim. Você vai ter nesse modelo a busca de uma capacidade maior de tomar decisão, de juntar elementos distintos que permitam que facilitem a tomada de decisão, que mesmo uma decisão mais racional, tá? É redundante, mas não tem como ser de outra maneira. Porque a gente precisa incrementar, segundo ele, a gente precisa aumentar, melhorar a capacidade de predizer, né, de prever aí os resultados futuros, né, de uma determinada política. Então, você faz uma aposta de que a política X vai gerar o resultado Y no prazo tal, né? E para você poder fazer essa previsão, você precisa se cercar de elementos aí relevantes. O incrementalismo tem a ver muito com uma mudança apenas incremental, né? Seria uma abordagem bem conservadora da política pública, em que aquela coisa que está se ganhando não se mexe, então a gente não vai mexer muito nas políticas, né? Muitos governos adotam isso no curto prazo e acabam no médio e longo prazo usando outra abordagem, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, aí nas políticas sociais do governo Temer uma abordagem incremental, por exemplo, pelo menos nominalmente incremental, né? Ainda que a gente possa fazer outras análises um pouco mais profundas, e tem uma manutenção de programas como o Bolsa Família, como o ProUni, FIES, né? Mas que nominalmente, né? E na prática a gente pode depois analisar isso por outro modelo. A teoria dos jogos, né, ela vai trabalhar com uma abordagem muito interessante. Eu acho essa abordagem bastante rica, porque ela coloca para a gente um desenho de cenários, né, em que a gente compõe compreendendo os atores sociais a partir dos seus interesses, né? Então, quais são os interesses que estão em jogo? Esses interesses eles vão ter pesos, vão ter pesos maiores e menores, e eles vão ser positivos ou negativos. Então, se o agente A faz isso, ele tem um peso positivo de 10 a mais, né? Se acontece tal coisa, 10 a menos. Se acontece outra coisa, ela é 1 a mais, 1 a menos, 5 a mais, 5 a menos. E quem vai estipular esses pesos são os analistas, né?
Então, ela traz uma abordagem um pouco mais aí complexa da realidade, por olhar justamente para os interesses e exigir que o analista trabalhe com um desenho de cenários. Tá? Eu recomendo aí que vocês voltem nessa teoria no texto, que ela é muito importante, não vou ter tempo de abordar ela aqui com mais detalhes. Uma teoria que é muito em voga, ela está muito em voga ainda hoje, é a da public choice, né, a teoria da opção pública. Ela vai trabalhar com a ideia de incremental, sim, Liliana, ou uma abordagem também institucional, de repente, tá? Preciso pegar com mais detalhes nisso aí. Ainda sobre o modelo da escolha pública, ele fala justamente sobre como que os partidos eles agem para ganhar as eleições, né? Como que os partidos eles representam grupos de interesse e como que eles fazem e eles ganham as eleições para manter a representação desses grupos de interesse, tá? Ele é uma teoria bastante interessante. Eu vejo que ele tem aí um olhar cumulativo, né? Ele vai vendo como que ao longo do tempo os partidos vão acumulando esses interesses e essas jogadas, né? Numa visão bastante, digamos assim, política da coisa, né? É meio redundante. Ou seja, de como que cada ator político está tentando maximizar seus interesses, maximizar seus resultados também, e como que eles vão disputando nessa grana política a partir desses interesses e não da realização de um suposto bem-estar societário. Então é importante essa teoria, esse modelo, porque ela rompe com aquela ideia falsa, né, de que a política pública ela vem aí para gerar um bem-estar societário e não, mas sim, ela diz que ela vem para gerar um bem-estar de alguns agentes específicos, né? O modelo sistêmico ele vai trazer o conceito de sistema, né? Como esse conjunto de atuações, de atividades, de instituições que atuam aí na política e ela traz para a gente a, a ideia de que há uma relação entre esses elementos, né? De que os elementos do sistema político eles são interrelacionados, né? E que os indivíduos aí, as pessoas vão apoiando ou não determinado agente e como que esses apoios e essas aglutinações, né, dá para misturar ele um pouquinho com o de grupos. Como essas aglutinações vão criando correlações de força dentro do grupo. Vanusa, a diferença entre programa e política. A política ela é o jogo político, né? Ela é a arena política em que se disputa um programa, ou melhor, o programa é produto de uma disputa na arena política. O programa ele é uma ação, né? E a política pública a gente entende aqui como essa arena, como esse campo de disputa, né? Um campo onde se disputa um programa político, certo? Ela é muito mais um território, um terreno, do que uma coisa, né? O que é coisa que é o programa, o que é o que se disputa. O que se disputa é um programa e essa arena onde se disputa esse programa seria a política pública. Não fiz claro. O tempo está acabando, ficam algumas perguntas aqui ainda pendentes, né?
perguntando sobre o modelo predominante no Brasil, sobre o mais indicado. Então, acho que a própria discussão deu para dizer que não tem um programa mais indicado, um modelo mais indicado. Vou falar sobre isso agora, Elmar. E não é um modelo que seja o mais utilizado, né? A gente tem aí diferentes modelos que servem muito mais para analisar do que para implementar, para fazer, certo? A atividade final, pessoal, ela é incremental, tá? Vocês vão pegar o que já foi feito no Fórum 1, o que já foi feito no Fórum 2 e vão articular isso num texto, num trabalho com capa, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, né? Usando as regrinhas de citação da BNT, né? Para compor aí a análise dessa política pública. Vocês apresentaram já a análise para a gente no fórum, vocês já apresentaram a política, vocês já falaram sobre a relação entre cidadão e governo nessa política, vocês já falaram sobre a participação cidadã, se ela acontece ou não na política, e o que vocês vão fazer agora é analisar ela a partir desses modelos, articulando dois ou mais modelos, pelo menos 2 modelos. Pessoal, vejam, os modelos eles são complementares algumas vezes e são contraditórios em outras vezes. Alguns modelos são mais processuais, outros são mais estruturais. Então, você pode tanto contrapor um modelo processual com um modelo estrutural, quanto aproximar e complementar 2 modelos processuais ou estruturais. Eu já dei algumas dicas ao longo da videoconferência hoje, né? Falei que esse aqui combina com aquele, isso aqui é o contrário daquele. Então, eu recomendaria que vocês voltassem ao texto, né? E tentassem compreender quais são os modelos que se complementam, quais são os que se apoiam, quais são os que se repelem, né, que se contradizem, para poder elaborar aí, então, a atividade final da disciplina, certo? Ela tem que ser feita formalmente de acordo com os critérios que estão lá no plano de atividades, tá? Com a fonte correta, com o tamanho correto, e vocês precisam, então, aí, elaborar isso com bastante cuidado, utilizando, claro, os fóruns, né, que a gente já trabalhou, para poder avançar na apresentação e na análise dessa política, tá? Se tiver alguma outra dúvida sobre a atividade, podem mandar pergunta para os tutores, ou mandar pergunta para mim também, tá? Não tem problema nenhum. E aproveito aí esses últimos minutinhos, então, para me despedir de vocês. Essa é a nossa última videoconferência. Dizer que foi um prazer falar com vocês aqui, né? Na verdade, falar para vocês, não é porque vocês estão mais ouvindo aqui do que participando. Bom, de certa maneira, como vocês mandam as perguntas, é quase uma conversa de fato, né? E me colocar à disposição aí de vocês, se vocês precisarem ao longo do curso de vocês. Reforço que fazer uma especialização é um desafio, fazer uma especialização EAD é um desafio muito maior, exige muita disciplina e parabenizo vocês que estão aqui, que continuam e recomendo que vocês persistam, certo? Que vocês não desistam do seu curso, não desistam da sua especialização, que vocês continuem aí suas atividades de pesquisa, pelo menos aqui na nossa disciplina que está pendente, e que depois tenham um ótimo curso aí pela frente, certo? Deixo vocês um abraço, então, um desejo de boa noite e eu fico aí à disposição de vocês, tá? Podem mandar mensagens à vontade, certo? Uma boa noite a vocês, um abração aí, tudo de bom. Tchau, tchau.